O theremin é um dos primeiros instrumentos que foi criado com timbre 100% eletrônico. Este instrumento musical foi projetado pelo físico Léon Theremin por volta de 1919, na época em que ele estudava no Instituto de Tecnologia. Theremin foi resultado de pesquisas sobre sensores de proximidades que foram financiadas pelo governo russo. O theremin é um instrumento raro, bem difícil de se ver por aí. Ele funciona de um jeito totalmente diferente dos instrumentos tradicionais. Além de ter a aparência totalmente diferente dos instrumentos normais, comuns, o theremin é único porque ele é tocado sem ser tocado. O músico faz o som sair pelo alto-falante sem encostar as mãos no instrumento, e isso é o que mais surpreende. Para tocar o theremin, o músico controla o som através do campo eletromagnético, sem encostar no instrumento. Movendo as suas mãos, a distância entre uma das antenas determina a frequência, pitch, e entre a outra controla a amplitude, volume. O som do theremin foi muito utilizado em várias trilhas sonoras de filmes durante os anos de 1950 e 1960, como música de fundo para clássicos de ficção científica e de suspense. Por volta dos anos de 1940 e 1945, compositores de trilhas sonoras para filmes tinham poucas opções para usar sons eletrônicos nas músicas dos filmes, e o theremin era uma ótima opção para fazer esses sons de fundo dos filmes. Mas no decorrer dos anos 50, outra opção de timbre eletrônico foi se tornando comum na trilha sonora cinematográfica: os osciladores. Os osciladores de áudio são aparatos eletrônicos que produzem ondas sonoras. Essas ondas podem variar de volume e de frequência, mas na época ainda não existia um controle preciso das frequências dos osciladores, e isso impedia que fossem feitas sequências melódicas complexas para os filmes com os osciladores. O som do theremin foi usado em várias trilhas sonoras de cinema, principalmente por isso, porque ele era melódico e era possível executar várias melodias para os filmes com o theremin, e ele era também 100% eletrônico, para fazer timbres bem diferentes e efeitos cinematográficos. Efeitos de sons eletrônicos que na época eram difíceis de conseguir nas produções. Mas o sucesso do theremin nas trilhas sonoras cinematográficas foi abafado nos anos 60 com o surgimento de um instrumento eletrônico, digamos assim, mais versátil. Nós estamos falando do sintetizador, que é um super instrumento musical capaz de produzir timbres por meios 100% eletrônicos. E os processos de produzir timbres por meios eletrônicos e manipulação de timbre pela síntese variam de acordo com a tecnologia dos circuitos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Enfim, a invenção do sintetizador acabou deixando o theremin para trás, porque o theremin tinha que ser executado no vácuo. O cara tinha que tocar ali as notas invisíveis praticamente sem encostar a mão no instrumento. E isso dificultava muito a produção de sons e música com o theremin. Para que a música pudesse ser produzida totalmente no theremin, seria uma tarefa bastante árdua. Já com o sintetizador, muito mais fácil de aprender e de tocar. Por ser um instrumento muito difícil de tocar e executar, com poucos métodos didáticos e métodos de aprendizagem diferentes dos outros instrumentos populares, infelizmente o theremin é um instrumento muito pouco utilizado pela maioria dos músicos e também muito pouco conhecido pela maioria das pessoas nos dias atuais. E o sintetizador acabou tendo mais destaque e se tornando mais conhecido do que o theremin. Mas o theremin já tinha feito a história dele e já tinha triunfado no passado por muitos e muitos anos e continua tendo a sua importância histórica. Bom, e agora que você já sabe um pouco sobre a história de um dos primeiros instrumentos de música eletrônica do mundo, que tal você emular o som dele direto pelo seu computador com um VST? Isso daqui é um VST, tecnologia de instrumento virtual, que eu baixei e instalei no meu PC e eu usei para fazer alguns sons de fundo desse vídeo. Esse VST aqui se chama Spookies e ele foi desenvolvido pela Simple Media.
Ele emula o som do Theremin com sinal digital. Ele emula o som baseado em frequência e amplitude também. E você pode movimentar o mouse para fazer os sons, é muito legal. Eu deixei um link na descrição para você, se você quiser baixar e testar. Para funcionar direito, o arquivo DLL da pasta Spookies deve ser colocado dentro da pasta VST de uma DAW. Uma DAW é uma Digital Audio Workstation, que eu deixei o link também na descrição para você baixar também. Porque esse emulador do Theremin, ele não funciona sozinho. Ele só abre dentro de uma DAW. E a DAW que eu usei para abrir se chama Fruit Loops. Ela é muito boa. Eu gosto bastante de usar essa DAW. Você pode baixar direto do site do fabricante pelo link que eu deixei na descrição também. E depois que você instalar, já está tudo pronto para usar. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito para mais vídeos. Falou!